Seja bem-vindo a mais um tema. Esse tema aqui, que muitas pessoas, eles lê a Bíblia e às vezes fica com uma pulga atrás da orelha, porque fala assim, Deus mandou Oséias adulterar, Deus, ele falou com o ladrão da cruz que ele iria, naquele dia mesmo, estar no céu ou no paraíso. Mas está escrito na Bíblia. Eu li isso na Bíblia. Teve uma pessoa que já falou, conversou comigo desse jeito e disse que está escrito na Bíblia. E que Deus mandou também adulterar. Até mesmo aconteceu de um líder religioso, ele passar essa mensagem, às vezes, sem atropelando algumas vírgulas, alguns acentos, alguns tios, alguns espaços. E também nós devemos ir na época como que, para que Deus estava falando, o que Deus queria falar naquele momento, porque muitas coisas não existiam naquela época que existe hoje. Então é por isso que Deus ele usava o que estava na época. Não tem como falar uma coisa do futuro, porque Deus não podia estar revelando as coisas naquele momento, mas ele falava na época. Ele usou alguns profetas sim para revelar, mas ele revelou no sistema daquela época. Ou seja, se nós pegar uma aldeia de índio e ir até lá, pegar um índio daquele que nunca teve contato com a civilização, ou seja, nunca teve contato com o povo, que nós estamos, igual São Paulo, assim, um lugar bem evoluído, ou um lugar igual na China, evoluído também, assim, na capital. E vamos falar São Paulo, aí pegam um índio daquele e que ele só tem acesso às coisas dele mesmo. Hoje tem muitos índios que tem, mas eu tô falando assim, o índio que não tem ainda acesso à tecnologia, né, que nós temos. E acontece que, vamos fazer assim, pega aquele índio e coloca uma venta, tampa os olhos deles e leva ele e solta ele lá dentro de São Paulo. Ali ele vai ver tantas coisas assim que não tem na aldeia. E depois pega ele de volta, tampa a venta dele, ou o olho dele, ou tampa a vista dele para ele não ver e solta de novo lá. Ele vai falar assim que ele foi no futuro, né? O futuro dele ali, naquele momento ali é o futuro dele. E ele diz na linguagem dele, né? E ele vai falar assim que ele viu coisas que nunca ele achava que ia acontecer. Ele viu uma serpente enorme, vamos supor lá, por um tem jiboia, tem sucuri, tem. E ele falou assim que viu uma serpente enorme com um monte de filhotinho dentro, um monte de filhotinho parecendo gente dentro, ou um monte de gente dentro, do jeito que ele vai traduzir, depende. E vai falar sobre o metrô, né? E passava em alta velocidade. Eu nunca vi uma velocidade daquele jeito assim, corria tanto que você não conseguia. E isso que eu quero falar com você que ele ia falar, não ia falar que é um metrô, ele não sabe o nome, ele ia falar que era, né, uma cobra gigante, né? Então Deus também, quando ele estava dando a revelação para o povo, para nós entender naquela época, o povo entender naquela época, ele falava de acordo que existiam as coisas naquele momento, leão, ele falava sobre estátua, ele falava, mas não falava dos dias de hoje, porque não era para falar também, Deus falava do jeito que, né, para entender, né? Agora, às vezes que a gente fala com o filho da gente, às vezes fala errado para o filho da gente entender, né? É interessante. Vamos lá, então, para nós ganhar tempo, uma coisa muito interessante. Oséias, olha só, Oséias, a palavra de Deus diz que, em Oséias capítulo 3, versos de 1 para frente, a palavra de Deus diz assim, e o Senhor me disse, vamos falar atropelando? Vamos falar assim, sem atropelando tudo. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele olhasse para outros deuses e ama os bolos e as uvas. E comprei para mim por 15 peças de prata
Entendeu? De novo. E o Senhor disse-me, falando com Oséias, vai outra vez e ama a mulher amada do seu amigo e adultera. Aí o cara pegou e falou assim, não, está escrito na Bíblia que pode adulterar.